Olá, tudo bem? E a família, como vai? Nós estamos falando de família aqui na TV Medicina e Saúde, canal 18, com o programa Família e Companhia, que eu tenho aí essa alegria de contar com a sua audiência. A ideia do programa Família e Companhia nasceu justamente do desejo de proteger esta instituição tão importante para a nossa sociedade. Eu pensei em começar esse programa com temas leves, com assuntos bem tranquilos. No entanto, as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria. Nós temos uma visita importantíssima em Cascavel, acontece um fórum de educação, ética e família, e esse fórum conseguiu trazer para cá algumas personalidades, gente que está brigando e brigando muito para a proteção das nossas crianças, para a proteção das nossas famílias, para a proteção dos nossos direitos naturais. E eu tenho a alegria de contar aqui no Família e Companhia com uma dessas personalidades. Eu conto com a presença do Dr. Guilherme Schelp, ele é procurador da República, um cara que tem rodado o Brasil, um cara que tem trabalhado e trabalhado muito por aí para defender principalmente as nossas crianças, né? E é uma briga realmente de uma pessoa determinada, é o que a gente tem visto. Doutor, obrigado pela sua presença em Cascavel, obrigado pela sua presença aqui no Família e Companhia. Uma alegria ter o senhor com a gente. A honra é toda minha, eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom, doutor, com relação a essa luta, essa briga, né? Quando a gente fala isso, numa sociedade que está tão distraída, com tanto lazer, né? Com tanta distração virtual, com tantas possibilidades de se realizar, né? Ou pelo menos promessas de realização, o senhor vem nos fala de uma luta e de uma briga necessária para proteger crianças e para proteger família. Elas estão realmente em risco, doutor? O risco é tremendo e não é de agora, é de há algum tempo, há muitos anos. As escolas e creches têm sido um local de uma revolução silenciosa. O governo federal brasileiro, também os estaduais e alguns municípios, escolheram as escolas como um local de propagação de uma ideologia moral e sexual abusiva contra as crianças. Isso está sendo propalado através de materiais didáticos. A família está sendo desrespeitada porque os pais não estão sabendo o que está sendo ministrado nas escolas e a lei e a Constituição garante à família a primazia na formação moral dos filhos. Isso é um direito constitucional da família, que a escola desrespeita, as políticas públicas abusivamente desrespeitam. Então é preciso entender, a criança e família não tem como separar, porque a lei determina que os pais têm o direito e o dever da criação e educação dos filhos. Bom, isso está vindo de um procurador da República, né? Alguém que está lá estudando, que está debruçado sobre todos esses casos. Isso nos assusta, porque vindo de uma outra pessoa, vindo de um leigo, a impressão que passa é de uma teoria da conspiração, né? De que é um roteiro de Hollywood, é alguma coisa assim fictícia, né? Doutor, a dificuldade para que as pessoas acreditem nisso, que isso está acontecendo aí dentro das escolas, dentro da televisão, dentro da sala das nossas casas? Tudo isso foi escrito em livros. Os comunistas, quando formularam a ideia do comunismo, eles entenderam que era necessário a destruição da família. No Manifesto Comunista, se você abrir o Manifesto Comunista de 1848, você vai ver que Karl Marx propõe a abolição da família. E, posteriormente, Friedrich Engels, ele escreve um livro onde ele propõe também que seja destruída a família tradicional, porque na visão dele, a família tradicional é a causa do surgimento da propriedade privada. Então os comunistas escreveram livros, os marxistas, os socialistas, eles escreveram textos onde eles contemplam a necessidade de destruir a família tradicional, homem, mulher e filhos. É uma lógica que se perpetuou e não foi observada no início das revoluções comunistas, mas com a falência da revolução como um todo, hoje não temos mais nenhum país que mantém o regime comunista como meio econômico, mas eles mudaram a lógica da revolução. Não é mais através dos operários que farão a revolução. A revolução agora é feita através das escolas, da mente das crianças. E formularam essa estratégia na década de 40, 50 e 60, também utilizando as minorias, as pessoas que sofrem, gays, negros, presidiários, pessoas que são de alguma forma discriminadas pela sociedade, foram tomadas como pretexto para que, através de uma silenciosa atuação fragmentada, a sociedade burguesa, é assim que eles falam, fosse destruída. E o pilar central que hoje é buscado como motivação para a destruição é a família.
Porque se a família for destruída, na visão desses teóricos marxistas, nós destruímos todo o sistema que eles dizem burguês de exploração. O que eles querem implantar uma sociedade não mais através de uma revolução econômica. Eles querem fazer essa revolução através das escolas e das creches. Querem começar através das crianças. A gente tem que se opor a isso. Você que é pai, você que é professor, você tem que entender, mesmo que você seja socialista, marxista, não é um problema. Mas este grupo específico do socialismo, que quer alterar a lógica, a mente das crianças, impulsionando-as à prática de sexo livre, impulsionando-as a homossexualidade, que é incentivada como uma alternativa ao comportamento heterossexual na infância. Eu estou dizendo crianças de 4, 5, 6 anos, que são apresentadas a elas os temas de comportamento sexual adulto. Quem fala que isso é abusivo é o Ministério da Justiça, é o Conselho Federal de Psicologia, são as leis e a Constituição brasileira. Então eles estão rasgando a Constituição, estão desrespeitando as leis, estão desconsiderando a condição da criança de pessoa em desenvolvimento e estão apresentando no ensino infantil e fundamental temas que não podem ser apresentados à criança. Porque a mera apresentação, por exemplo, de temas como sexo anal, bissexualidade, a uma criança, a mera apresentação já é uma corrupção. O senhor está nos trazendo uma denúncia bastante séria, né? O senhor está trazendo aí o senhor está nos contando que no subsolo dos nossos poderes, no subsolo aqui da nossa nação, tem uma estratégia, tem um plano em ação para mexer com as nossas crianças, com a cabeça das nossas crianças e destruir as nossas famílias. O que a gente está percebendo pela sua fala é de que essa guerra, ela não é declarada, né? Ela é feita às escondidas. Exatamente. Esse é o grande problema, porque defender ideologias, defender posições políticas ou valores morais, sexuais, nós temos que exaltar a liberdade. Mas o que esses grupos marxistas e socialistas culturais, anarquistas também, o que eles fazem é se esconder na bandeira dos direitos humanos. Eles se escondem atrás de placas, de bandeiras nobres. Combater a discriminação, combater o preconceito, isso é nobre. Defender minorias, isso é nobre. Mas isso é o que eles alegam fazer. Quando nós vamos ver o que efetivamente eles estão fazendo, você vai verificar que eles estão fazendo uma corrupção sistemática, mediante erotização, pornografia e incentivo de crianças e adolescentes à prática sexual, incentivo às crianças e adolescentes à masturbação. Imagine vocês, materiais didáticos, numa escola com alunos de 6 a 8 anos. O material didático que vem do MEC contempla numa das suas páginas, incentiva as crianças a se masturbar e alerta, não conte para os seus pais. Esse material foi apreendido na cidade de Fernandópolis, em São Paulo, mas também em Recife nós temos outros exemplos, e pelo Brasil afora. Então a própria escola viola em seu material didático o direito da família na formação moral dos filhos. E ainda diz para o filho não contar para o pai. Algumas escolas contemplam um material que diz assim, os segredos da escola, coisas que você não deve contar para os seus pais. Então, os pais que são responsáveis civis pelo comportamento dos filhos, os pais, a família que vai arcar com as consequências dos atos dos seus filhos, porque de acordo com a lei brasileira, os pais, a família, é responsável por qualquer dano que o filho praticar, filho, criança ou adolescente, a terceiros. Mas não é só isso. Se a criança, uma menina engravidar, quem vai visitá-la no hospital? Os pais. Quem vai ter que cuidar da criança, do bebê? Os pais. Então, a própria lei, contemplando a responsabilidade da família, é que determina, já que a família é que arca com as consequências, a formação moral é direito da família. Então, o professor, ele fica, esses que praticam esses abusos, não são todos, muitos se opõem a isso. Mas esse material didático que incentiva a erotização das crianças está violando o direito da família. De acordo com a Constituição brasileira, é a família que deve orientar os critérios morais na formação dos filhos. Bom, se os meus filhos estão sendo doutrinados em sala de aula, se os meus filhos estão tendo lá, sendo ensinados, né, a utilizar a sua sexualidade, a maneira como querem professores e diretores de escola, é possível punir esses professores? É possível punir essa escola? É o que eu quero que o Dr. Guilherme Schelman nos responda já, depois do nosso intervalo. It's a pity you think you made it up by yourself, because you used to shine.
nós estamos falando aqui na Medicina e Saúde, Canal 18, a respeito de família, a respeito de educação, de ética, de sexualidade. E nós recebemos com uma grande honra, com grande satisfação, o Dr. Guilherme Shelby, que é procurador da República e um palestrante, escritor, um batalhador pelas causas da família e também pela defesa da infância, que as crianças têm o direito de ser crianças e não adultos pequenos, como ele costuma dizer. Estão tentando fazer com que, tratando as nossas crianças como se fossem adultos pequenos. Ele está denunciando aqui, através do nosso programa e através das suas palestras, através dos seus livros, que isso tem ocorrido dentro das salas de aula, olha, sem que nós pais saibamos. Doutor, a partir do momento que a gente tome consciência disso, que a gente saiba realmente que está acontecendo isso dentro de uma sala de aula, é possível acionar o Poder Judiciário? É possível punir aqueles que estão mexendo lá com a cabeça das nossas crianças? É possível, mas eu proponho antes, conhecendo esse sistema, que nós tenhamos uma atitude consensual. Primeiro, ir à direção da escola, aos professores, às próprias famílias e conscientizá-las de que criança não é um adulto pequeno. Quem reconhece isso são as empresas, as empresas de propaganda e publicidade de todo mundo. Os conselhos de autorregulamentação de publicidade e propaganda da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil, as empresas que querem vender produtos e serviços. Elas reconhecem unisonamente, todas, que criança possui vulnerabilidade psicológica, ou seja, a propaganda dirigida à criança tem que ser especial, porque a criança não tem capacidade de lidar com a informação. Porque pelo seu estado de desenvolvimento, a criança ela não sabe distinguir o que é informado, ordenado ou sugerido. Ela toma tudo de forma ainda muito precoce, ela não tem habilidade. Então, se para publicidade e propaganda isso se revela de forma uníssona em todo mundo, também no Brasil, a Constituição reconhece que as crianças precisam de cuidado e ordena que a União classifique os programas de televisão e classifique para proteger as crianças, como fala a Constituição, em nome dos princípios éticos da pessoa e da família. Esse é o texto constitucional. Portanto, criança, na Constituição, é um ser em desenvolvimento que merece proteção integral e prioritária. É a dicção da Constituição Federal. O que está acontecendo hoje é o desrespeito a esse preceito constitucional, o desrespeito à norma do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ordena que as publicações infanto-juvenis, qualquer publicação dirigida ao público infanto-juvenil, deve respeitar os princípios éticos da família. Diante dessa violação, nós devemos ir às escolas, apresentar isso para os professores, para que eles já façam a seleção do material didático, para que eles tenham consciência da sua responsabilidade de educador e da responsabilidade da família. Portanto, um primeiro passo é consensual, informar, andar junto com a escola. Naqueles casos em que não houver respeito, aí sim, aí são ações judiciais, o professor pode ser processado criminalmente, ele pode ser processado por danos morais. E aqui eu quero dizer para você que é pai, que é mãe, se um professor ministrar um conhecimento abusivo, desrespeitando os direitos da família, você pode interpor no Juizado Especial de Pequenas Causas uma ação para reparação do dano moral individual. Esse professor vai ser condenado a lhe pagar de R$1.000 a R$3.000 de multa, de indenização, por ter violado o direito da família na formação moral dos filhos. Mas mais do que isso, se for um professor de escola pública, um servidor público, aplica-se a ele o princípio da lei da improbidade administrativa. Essa lei é severa. Aquele agente público que diz respeito aos princípios éticos da sua função, de acordo com o artigo 11 da lei de improbidade, esse servidor público, e no caso um professor, ele poderá ser processado para uma aplicação de uma penalidade que varia de demissão, multa de até 20 vezes o seu salário e restrição, suspensão dos seus direitos políticos. Então, a lei de improbidade administrativa é muito severa. Portanto, a gente entende que é necessário esse caminhar consensual, mas onde houver resistência abusiva e continuar a violação de direitos da criança, qualquer família, não precisa ser coletivo não, pelo contrário, qualquer pai ou mãe
pode propor ação de dano moral contra o professor e representar o Ministério Público, o promotor de justiça da sua cidade, para que analise a possibilidade propositura de ação de probidade administrativa contra o professor de escola pública. Agora, o professor, ele não é obrigado a seguir um plano municipal de educação, um plano estadual de educação, um plano mandado pelo MEC, a metodologia implantada pelo MEC dentro das escolas, ele não é apenas um mero transmissor daquilo que vem de cima? Não. Quando a política pública é abusiva, viola a Constituição, a submissão inicial e primeira do professor tem que ser a Constituição. Então, se um projeto pedagógico, se um plano de aula, se material didático que vem do Ministério da Educação, que vem da Secretaria de Educação ou Municipal de Educação, se qualquer política pública viola a Constituição, as leis, especialmente as leis em defesa da criança e do adolescente, o professor tem o direito e dever de recusar a aplicação desse plano de aula, desse material didático. Porque se ele aplicar, ele vai se tornar responsável civil e criminal pelas consequências do abuso que essa política pública visa implementar. Nós temos uma ação recente da Presidência da República. A presidente Dilma publicou no Diário Oficial uma resolução, o procurador que o senhor deve ter conhecimento dela, dizendo o seguinte, que criança, a partir da mais tenra idade, ela tem o direito de decidir dentro de uma sala de aula se ela deve ou não ser chamada pelo chamado nome social. Ou seja, se o João quiser ser chamado de Maria, a professora é obrigada a chamá-lo de Maria lá na chamada ou quando ele vai ao quadro. Também os funcionários da escola, também os colegas devem chamar de acordo com o nome social. Uma outra determinação lá, junto nessa resolução, eu estava lendo, essa criança tem o direito a usar uniforme de menino ou de menina, ela que escolhe. E também tem o direito de usar o banheiro dos meninos ou das meninas. Isso é uma resolução da Presidência da República. Como é que se comporta um diretor de escola? Como é que se comporta um professor diante de uma resolução da Presidente? Veja que o Guia Escolar de 2011 da Presidente Dilma já contempla a implantação ilegal e inconstitucional, mas contempla o Guia Escolar de Proteção da Criança, 2011, primeiro ano do governo da Presidente Dilma, já contempla o princípio da pedofilia. Foi implantado de forma inconstitucional e ilegal, mas está nos registros da educação brasileira, especialmente infantil e fundamental, o direito ao prazer sexual da criança. Isso é o que os pedófilos defendem. E o MEC e a Presidência da República, no governo da Presidente Dilma, já contemplam isso. É um abuso contra a infância. Isso é um crime contra a infância. Mas mais do que isso. Nesse projeto agora, nessa resolução recente que você acaba de mencionar, ali já está contemplando exatamente essa revolução social. Porque eles querem as mentes das crianças. O que eles querem é fazer uma ruptura entre o sexo biológico da criança e o seu comportamento sexual. Eles, o partido que está no poder hoje, doutor? Isso é o Partido dos Trabalhadores, de uma lógica marxista, socialista, cultural. É uma revolução que um livro especial, Herbert Marcuse escreveu o livro Eros e Civilização. Nesse livro, ele propõe que as crianças e adolescentes sejam libertas do que ele chama logos grego. Eu não vou explicar aqui o que é isso, da razão grega dominadora, para ser uma razão hedonista, do prazer. E o que ele propõe para essa revolução que visa destruir a família? Erotizem as crianças. A erotização, a pedofilia, sexo com animais, sexo com cadáveres, os pais e mães, isso ele escreve no livro. Então, o que nós estamos assistindo, e essa figura dessa regulação, onde a criança agora tem autonomia de vontade e autonomia sexual, isso é o princípio da pedofilia, que na verdade é um instrumento da revolução. Porque erotizar crianças vai gerar crianças que vão estar muito pouco abertas a formarem família. A mente vai ser alterada, porque a psicologia explica, crianças erotizadas são crianças que têm comprometimento da sua cognição. A criança que é erotizada, em tenra idade, ela vai ter um desenvolvimento intelectual, afetivo, aquém do que teria. Então, nós estamos observando uma política de Estado de degradação do entendimento, da afetividade, da intelectualidade das crianças, com um propósito abusivo. Olha, o pretexto é nobre, defender as minorias, combater o preconceito. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é uma profunda degradação, porque menino é menino e menina é menina. E eles estão querendo exatamente romper a noção de sexualidade, a noção de masculinidade nos meninos e de feminilidade nas meninas. Os materiais didáticos, e prestem atenção, isso não é só do Brasil, isso é da ONU. Os materiais que vêm da Unesco já contemplam esta ideologia cultural, ideológica, disfarçada,
E é o que você falou no início. Nós não temos problemas com ideologias, seja ela socialista, seja ela marxista, seja ela conservadora ou liberal, não, mas que ela seja clara, que ela não esteja travestida, e até eu uso o termo com... Então, está travestida de direitos humanos uma política abusiva de instrumentalização das crianças para a sexualidade. Esses grupos ideológicos até podem brigar, mas deixem as nossas crianças fora da briga, deixem fora dessa guerra, é isso? Eu costumo dizer, brigue com gente grande, as crianças não devem ser tocadas. Eu gostaria muito de ter mais tempo para conversar com o Procurador da República, Dr. Guilherme Scelbi, mas infelizmente, né, a gente tem um tempo curto. Eu gostaria também que você tivesse a oportunidade de apresentar os seus questionamentos a ele, e por isso nós vamos colocar aqui no rodapé aqui do seu monitor e-mails, telefones, para que você entre em contato, para que você mande questionamentos, para que você busque mais informações, para que você tenha acesso a toda a literatura que trata a respeito desse tema, para não ficar só aqui na conversa, né? Para que você vá lá e confira realmente na fonte o que está acontecendo e a partir de então tome lá as suas atitudes. Mas falando em atitude, doutor, para a gente fechar, pai e mãe têm aí a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, mas em função de uma série de motivos até justificados, tem ocorrido uma terceirização dessa educação. A gente tem transferido isso para avós, para tios, para a escola, para a televisão, para o computador. É hora de voltar atrás, é hora de pisar no freio e cuidar melhor dessas crianças que estão aí sob a nossa responsabilidade. Sem dúvida, o caminho é unir forças, pedagogos, psicólogos, pais, mães, padres, pastores, pessoas, homens e mulheres de bem. A gente se unir, começar a orientar. Às vezes a pessoa não teve formação, hoje é pai, mas não tem afetividade. Então, todos nós precisamos de orientação. Então, o filho precisa do contato, do convívio, do abraço, do toque. A filha também. Não é só dar sustento, não é só dar escola, roupa, viagens, não. A gente tem que sentar, conversar, ouvir. É muito bom o pai e a mãe que pede perdão ao filho. Olha, não tem coisa melhor do que isso. Porque quando a criança percebe que o papai e a mamãe também estão sujeitos à correção, eu amo quando a minha filha me corrige. E eu tenho o hábito de chegar às vezes em casa, eu estou a 100 metros do portão de casa. Aí eu já tiro o meu cinto de segurança no carro. Aí minha filha de 6 anos, papai, está errado dirigir sem o cinto de segurança. Eu amo quando ela fala isso, eu falo muito obrigado, filha, o papai também precisa de correção. Então essa é a mensagem, que a gente esteja aberto à correção e que a gente esteja pronto para cuidar um dos outros. A gente espera que o senhor volte logo para Cascavel, a gente espera que o senhor esteja aí sempre mais perto da gente. Enquanto o senhor está longe, a gente vai acompanhando aí, lendo seus livros, acompanhando suas palestras, revendo aqui essa entrevista, buscando um pouco mais de conhecimento a respeito desse tema, que ele é de suma importância. A gente precisa realmente estar aí munido, estar aí com os instrumentos em mão também para lutar, para batalhar aí por essa causa que é importante, que é o nosso futuro, que são os nossos filhos. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua doação também a essa causa e por tão gentilmente atender o nosso convite de participar aqui desse bate-papo. A alegria é toda minha. Obrigado. Então, obrigado a você também por essa participação aqui, pela sua companhia. O Família e Companhia é isso, né? Trazendo para cá gente que está aí, defendendo família, pensando aí na sua casa, pensando aí em como melhorar essa vida familiar, em como também combater aqueles que se armam e que montam estratégias aí para destruir a sua casa, a sua família. Até a próxima. A segunda etapa tá direitinho. A família como vai, meu irmão bem
levando a vida em curso, pregadoras de discursos que combate a opressão. Nada falta, tem de tudo, tem até coração mudo, e jamais reparte o pão. A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Quem pergunta é o Pai. A verdade não esconda. A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Quem pergunta é o Pai. A verdade não esconda. Num viver de alegria, dia e noite e dia, com eterno agradecer. Em um pouco que se tem, se trabalha para o bem, sem deixar ninguém sofrer. Coração que se faz tempo, modelando um bom exemplo de amor puro e profundo. Abra o templo e coração para que na comunhão se devolva a paz ao mundo. A família como vai?